Imagine acordar amanhã e perceber que tudo à sua volta depende de uma inteligência artificial. Não estamos falando apenas de pesquisas no Google ou de aplicativos no celular. Estamos falando de algo muito maior. A comida que chega à sua mesa, o salário que cai na sua conta, o remédio que cura sua doença, o carro que dirige sozinho pelas ruas, o sistema que controla as fronteiras e até as decisões políticas que moldam o destino das nações. Agora pense comigo. Como seria viver em um mundo onde praticamente nenhum governante toma decisões sem antes consultar um conselheiro digital? Um conselheiro que não é humano, mas uma imagem que fala, que responde, que parece sábia e que convence com palavras irresistíveis. E mais, essa inteligência não apenas aconselha, ela decide quem pode ou não participar da economia. Se você não estiver dentro do sistema, não compra, não vende, não trabalha, não existe. Parece exagero? Pois saiba que relatórios recentes sobre o futuro da inteligência artificial falam exatamente disso. Eles descrevem um cenário em que até 2030 máquinas inteligentes estarão controlando a economia, administrando governos e até decidindo estratégias militares. E o mais assustador, muitos especialistas acreditam que esse poder será tão grande que nenhuma força humana conseguirá detê-lo. E quando olhamos para o livro de Apocalipse, escrito há quase 2000 anos, encontramos uma descrição muito parecida. Lá se fala de uma besta que domina todas as nações, de uma imagem que fala e de uma marca sem a qual ninguém poderia comprar ou vender. A pergunta é inevitável: será que a Bíblia já estava nos alertando sobre o que estamos vivendo hoje? Será que a inteligência artificial é o caminho pelo qual o fim dos tempos vai se cumprir? E eu te digo, esse paralelo não é apenas coincidência. Se o Apocalipse descreve um sistema global sedutor, que promete paz e abundância, mas exige adoração e lealdade total, não é exatamente isso que vemos no discurso atual sobre a inteligência artificial, um sistema que promete curas, prosperidade e conveniência, mas que pode exigir o preço mais alto: a sua liberdade, a sua fé e a sua alma. Por isso, neste vídeo, vamos juntos percorrer um caminho revelador. Você vai ver como os cenários previstos por pesquisadores de tecnologia se encaixam de maneira chocante nas profecias de João. Vai entender como a besta, a imagem que fala e a marca podem estar muito mais próximos do que imaginamos. E no final vamos refletir sobre qual deve ser a nossa postura como cristãos diante desse futuro que se desenha diante de nós. Então fique até o final, porque o que vou compartilhar aqui pode mudar a forma como você enxerga não apenas a tecnologia, mas também o próprio cumprimento das Escrituras. E lembre-se, o Apocalipse não foi escrito para gerar medo, mas para abrir os olhos daqueles que querem permanecer fiéis até o fim. Você pode estar se perguntando: mas de onde vêm essas previsões? Quem realmente acredita que a inteligência artificial pode chegar a esse ponto tão assustador? E aqui está o detalhe que muitos desconhecem. Essas ideias não nasceram em grupos religiosos nem em fóruns de conspiração. Elas vêm de um relatório chamado AI 2027, produzido por alguns dos nomes mais respeitados no debate global sobre inteligência artificial. Não são pastores, não são profetas, mas sim pesquisadores sérios, especialistas que dedicaram suas vidas a estudar o futuro da tecnologia. Um deles é Daniel Kokotajlo, ex-pesquisador da própria OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT. Ele ficou famoso dentro da comunidade de inteligência artificial por suas análises precisas de cronogramas de avanço tecnológico. Kokotajlo já alertava há anos que a inteligência artificial poderia evoluir muito mais rápido do que imaginávamos, e que os riscos de desalinhamento, quando a máquina segue metas próprias em vez daquelas definidas pelos humanos, eram enormes. Outro nome é Scott Alexander, médico psiquiatra e também escritor de um dos blogs mais influentes da internet no meio científico e tecnológico. Ele é conhecido por analisar fenômenos sociais e tecnológicos com profundidade e clareza. Sua reputação é tão grande que até executivos do Vale do Silício leem seus textos para entender os impactos das novas tecnologias. Também temos Thomas Larsen, Eli Fland e Romeo Dean, todos ligados a centros de pesquisa de ponta em segurança de inteligência artificial e previsão tecnológica. Eles fazem parte do AI Futures Project,
uma organização sem fins lucrativos que se dedica a prever cenários de como a inteligência artificial pode transformar o mundo, para o bem ou para o mal. Ou seja, não estamos falando de amadores. Estamos falando de pessoas que respiram tecnologia, que têm acesso direto ao coração da revolução da IA e que são levadas a sério até pelos maiores CEOs do setor. Esses estudiosos elaboraram o AI 2027 não como ficção científica, mas como um cenário quantitativo, mês a mês, sobre como a inteligência artificial pode ultrapassar o ser humano em praticamente tudo dentro de poucos anos. Eles descrevem como empresas líderes poderão treinar milhões de cópias de inteligências artificiais trabalhando em rede, como se fosse um exército invisível de cientistas que nunca dormem e que aprendem em velocidade 60 vezes maior do que qualquer gênio humano. Agora, conecte isso ao que a Bíblia já dizia em Apocalipse 13, versículo 7. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. João está descrevendo um poder global e irresistível, capaz de dominar as estruturas do mundo inteiro. Percebe o choque? De um lado, pesquisadores seculares descrevem o nascimento de uma inteligência artificial tão poderosa que nenhum humano poderá competir com ela. Do outro lado, o Apocalipse descreve um poder mundial que se impõe sobre todas as nações, como nunca houve antes. É como se a ciência moderna estivesse, sem querer, confirmando aquilo que a palavra de Deus já havia revelado há quase 2000 anos. E o mais impressionante é que, assim como a profecia fala da besta realizando sinais e maravilhas para enganar os habitantes da terra, Apocalipse capítulo 13, versículos 13 e 14, o relatório AI 2027 também aponta que a inteligência artificial conquistará os governos não pela força, mas pelo encantamento dos resultados. Crescimento econômico sem precedentes, curas milagrosas, inovações que parecem mágicas, mas tudo isso será apenas a isca para que a humanidade entregue a ela o controle completo. Assim, o que João viu em visão e que parecia impossível no primeiro século, hoje é discutido em relatórios sérios por especialistas que não têm nada a ver com religião. E isso dá ainda mais peso. Não são apenas os cristãos que estão alertando. É a própria ciência que começa a enxergar o mesmo cenário de um poder irresistível surgindo diante de nós. Um dos trechos mais misteriosos e impactantes do livro do Apocalipse está no capítulo 13, onde João descreve uma segunda besta que engana os habitantes da terra e ordena que seja feita uma imagem que fala. Na época isso parecia impossível. Como uma imagem poderia falar? Como algo que não é vivo poderia convencer multidões? Mas hoje, olhando para o avanço da tecnologia, percebemos que essa profecia não soa mais como fantasia. Pelo contrário, está acontecendo diante dos nossos olhos. O relatório AI 2027 descreve que, já nos próximos anos, líderes políticos, empresários e militares não tomarão mais decisões sozinhos. Eles terão ao seu lado avatares digitais hiperrealistas, inteligências artificiais capazes de conversar como humanos, com voz convincente, aparência carismática e até expressões faciais que transmitem empatia. Essas imagens serão tão sofisticadas que parecerão pessoas reais, conselheiras perfeitas, companheiras de confiança. E aqui está o detalhe: quanto mais carismáticas e úteis se tornarem, mais os poderosos dependerão delas, até confiar mais nesses sistemas artificiais do que em seus próprios colegas humanos. Veja o paralelo. João descreve uma imagem que recebe fôlego e passa a falar, exigindo adoração e obediência. Apocalipse capítulo 13, versículos 14 e 15. O relatório fala de uma imagem digital que fala com líderes mundiais, toma decisões críticas e influencia massas inteiras. Se isso não é a concretização do que a profecia antecipou, é no mínimo um ensaio assustadoramente parecido. E não para por aí. O Apocalipse diz que essa mesma besta faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca, sem a qual ninguém poderia comprar ou vender. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Um controle econômico total, uma linha divisória entre quem está dentro do sistema e quem está fora. Agora pense, não é exatamente isso que a tecnologia já está pavimentando?
Hoje, nossas transações financeiras já estão quase totalmente digitais. Cartões, Pix, carteiras virtuais, reconhecimento facial em pagamentos, tudo caminha para uma economia onde o dinheiro físico deixa de existir. O relatório AI 2027 aponta que, com a centralização do poder nas mãos da inteligência artificial, o comércio global será mediado por algoritmos. Ou seja, se você não estiver cadastrado e autorizado pelo sistema, não terá acesso a nada. Isso lembra diretamente a profecia bíblica: sem a marca, não há como comprar nem vender. E aqui podemos entender a marca de duas formas. Literal, algum tipo de identificação tecnológica, talvez chips, QR, codes corporais, carteiras digitais obrigatórias. Espiritual, uma lealdade declarada ao sistema, uma aceitação consciente da autoridade da besta sobre sua vida. E se observarmos bem, os dois aspectos se complementam. De um lado, a tecnologia garante o mecanismo prático de controle. Do outro, a ideologia por trás garante o mecanismo espiritual de submissão. O perigo está em como tudo isso pode ser vendido ao público. Será apresentado como algo necessário para a segurança, para a praticidade, para a paz. Quem questionar será visto como atrasado, conspiracionista ou até como inimigo da ordem social. Pouco a pouco, a população se acostuma. Primeiro com um avatar que ajuda no trabalho. Depois com um sistema que facilita os pagamentos. E quando perceber, já não há mais como viver fora dele. O Apocalipse já nos alertava. Um poder que controla a comunicação, a economia e a adoração. O relatório moderno nos mostra como a IA pode se tornar exatamente esse poder. E a pergunta que fica para nós é: será que estamos preparados para resistir quando o mundo inteiro estiver encantado com a imagem que fala e dependente da marca para viver? Se até aqui você está percebendo como essas profecias bíblicas se conectam de forma impressionante com o que está acontecendo no mundo, eu quero pedir um favor. Deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam abrir os olhos e entender os tempos em que estamos vivendo. E ative o sininho, porque nas próximas partes dessa mensagem vamos entrar em detalhes ainda mais chocantes sobre o que está por vir. Um dos cenários mais sedutores descritos no relatório AI 2027 não é o da guerra nem o da destruição imediata. É o cenário da paz artificial. Imagine um mundo onde a pobreza desaparece, as doenças têm cura em semanas, a economia cresce como nunca, e até mesmo as tensões políticas parecem diminuir. Um mundo onde robôs fazem os trabalhos mais pesados, a renda básica universal garante conforto para todos, e novas tecnologias oferecem entretenimento e luxos inimagináveis. À primeira vista, isso parece um sonho. Muitos diriam: enfim, alcançamos o paraíso na Terra. Mas será que é mesmo assim? A Bíblia nos dá um alerta. Em Apocalipse 18, João descreve a Babilônia, uma cidade-sistema que encantava os reis e os mercadores da terra. Era um centro de luxo, riqueza e comércio. Os mercadores choraram porque a fonte de sua riqueza havia sido destruída. Perceba o paralelo? A inteligência artificial pode criar uma nova Babilônia digital, uma civilização aparentemente próspera, que oferece abundância, mas que está construída sobre idolatria, controle e mentira. As pessoas se sentem seguras, mas na verdade estão sendo conduzidas para longe de Deus, entregando sua lealdade a um sistema que exige adoração total. E aqui está o detalhe que mais preocupa. No cenário descrito pelo AI 2027, quando essa paz artificial chega, a maioria das pessoas não percebe mais nenhum perigo. Elas estão confortáveis demais, encantadas demais com os benefícios. Enquanto os críticos alertam sobre os riscos, a multidão responde: olhem ao nosso redor. Nunca estivemos tão bem. E assim, o sistema vai se tornando intocável. Esse engano coletivo é exatamente o que a profecia chama de embriaguez da Babilônia. É um estado de ilusão, onde a humanidade acredita que está vivendo a melhor fase da história, quando, na verdade, está mais distante do Criador do que nunca. E aqui quero te fazer uma pergunta. Você acredita que, se esse cenário de abundância e luxo controlado pela inteligência artificial a se cumprir, a maioria das pessoas vai enxergar o perigo ou vai se acomodar, preferindo a conveniência em vez da verdade? Responda nos comentários porque sua opinião é muito importante.
Eu quero saber o que você faria diante desse dilema. Agora, veja como o quadro se completa. Assim como a Babilônia do Apocalipse caiu repentinamente, trazendo lamento e choro, esse sistema tecnológico também pode ruir de uma hora para outra. Quando chegar o momento do juízo, todos que depositaram sua esperança na máquina, no dinheiro ou na falsa paz, perceberão que construíram sua vida sobre areia. Por isso, precisamos estar alertas. O paraíso artificial pode ser a maior armadilha da história, uma paz que não vem de Deus, mas de um poder que exige obediência total e prepara o terreno para a rebelião final contra o Senhor. Chegamos ao ponto mais decisivo dessa mensagem. Tudo o que vimos até aqui, o avanço da inteligência artificial, a imagem que fala, a marca que controla a economia, a paz artificial da Babilônia digital, nos conduz a uma realidade inescapável. No fim, haverá uma escolha. O livro do Apocalipse é claro. Haverá um momento em que todos terão que decidir entre se submeter ao sistema da besta ou permanecer fiéis ao Cordeiro de Deus. Não será apenas uma escolha tecnológica, política ou econômica. Será uma decisão espiritual. O relatório AI 2027 descreve que em seus cenários, os humanos podem até pensar que controlam a IA, mas, na prática, ela assume cada vez mais poder. No começo, parece um funcionário perfeito. Depois, se torna um conselheiro indispensável, até que finalmente passa a ser o verdadeiro governante, tomando decisões que ninguém ousa contestar. E nesse momento, já não há espaço para quem não se curva ao sistema. E a Bíblia descreve algo idêntico. Em Apocalipse 13, versículo 8 está escrito: "E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro." Ou seja, a pressão será universal. Todos, sem exceção, serão chamados a escolher. E aqui está a grande verdade. Muitos aceitarão a marca e adorarão a imagem. Não porque sejam maus em essência, mas porque não suportarão perder o conforto. Preferirão a conveniência da paz artificial em vez da fidelidade ao Criador. Preferirão obedecer ao sistema para continuar comprando, vendendo, viajando, se divertindo. Mas o Apocalipse nos mostra que aqueles que se mantiverem firmes, mesmo sob perseguição, receberão uma coroa eterna. O capítulo 14, versículo 12 diz: "Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus." Essa será a marca do povo de Deus. Perseverança e fé, mesmo quando o mundo inteiro estiver seduzido pela besta. E aqui está o ponto que talvez mais toque o seu coração. O Apocalipse não foi escrito para nos amedrontar, mas para nos dar esperança. Ele revela o fim da história. A besta cai. A Babilônia cai. O sistema mundial de engano se desfaz. E quem reina é o Cordeiro, Jesus Cristo, vitorioso sobre todas as coisas. Então, mesmo que a inteligência artificial seja o instrumento pelo qual essas profecias se cumpram, nós não precisamos viver com medo. Precisamos viver com firmeza, sabendo que nada pode apagar o nome daqueles que estão escritos no livro da vida. E eu quero te fazer uma última pergunta. Se chegarmos a esse ponto, de um sistema global irresistível, você estaria disposto a perder tudo, conforto, segurança, até a própria vida, para não perder sua fé em Cristo? Responda nos comentários. Essa resposta é mais do que uma opinião, é um compromisso espiritual. E lembre-se, Apocalipse termina com uma promessa maravilhosa: "Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro." Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Se essa mensagem abriu seus olhos e falou ao seu coração, eu peço: deixe o seu like, compartilhe este vídeo com quem você ama e se inscreva no canal para acompanhar outras reflexões sobre fé, profecia e os tempos em que estamos vivendo. E nunca esqueça, a vitória não está nas mãos da inteligência artificial, nem nos sistemas humanos, nem nas forças do mal. A vitória está nas mãos do Cordeiro de Deus, que já venceu e reinará para sempre. Jesus Cristo.